Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física, e hoje aqui eu vou comentar com você sobre o que é necessário saber da parte da matemática para conseguir resolver as questões de física, ou a maior parte da matemática, né? Mas bem, antes de eu começar a falar aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar ele também, ok? Mas bem, então um dos pontos importantes é saber que, claro, a matemática ela é muito presente em muitas questões de física. Tanto que existe até um vício de que acha que a física é como se fosse uma matemática mais complexa ou uma matemática diferente. Sendo que não, mas isso aí já envolveria uma discussão para um outro vídeo. E hoje a ideia é ver o que a gente precisa saber da matemática. Então, o primeiro ponto, que talvez seja o mais importante, é entender sobre equações. Ok? Deixa eu só colocar o que aqui. Equações, certo? Que talvez seja o ponto mais importante. Especificamente, o trabalho de isolar variáveis, certo? Quando eu digo isolar variáveis, eu me refiro ao x, que a gente está tão acostumado a isolar lá na matemática. Isolar o x. Mas aqui no caso, isolar variáveis. Por quê? Porque nós sempre, enquanto fazemos alguma questão, se deparamos com a fórmula onde temos que encontrar uma distância, encontrar uma velocidade, uma aceleração, uma força. Então a gente sempre tem que usar nas nossas equações, por exemplo, da segunda lei de Newton, ou da equação da posição do MRU, a gente tem vários termos aqui. E as questões vão pedir basicamente um desses termos de cada expressão. Então temos que saber isolar essa variável com base no restante dos valores, né? Então é meio importante esse primeiro ponto aqui. O segundo ponto, que é ainda dentro das equações, ok? É com relação a duas coisas. Uma delas, o que a gente chama de fator comum, mas que muitos conhecem como colocar em evidência, certo? E os chamados produtos notáveis, certo? Em que consiste, né? Quando a gente fala em fator comum, é de colocar o termo em evidência. Que termo? O que se chama fator comum, né? Que é o nomezinho mais técnico dele. Que é, por exemplo, se eu tenho isso aqui, 2A mais 2B, é a mesma coisa que 2A mais B. Alguns conhecem por chuveirinho, ou chuveirinho ao contrário, né? E o outro ponto é o produto notável, que são aqueles produtos x mais y ao quadrado, x menos y ao quadrado, x mais y vezes x menos y. Isso aqui é muito presente. Claro, eu estou usando as letras aqui A, B, x, y, mas pode aparecer quaisquer outros termos, né? O importante é a gente lembrar disso. Isso aqui é a parte mais importante da ramo de equações, certo? Então é saber isolar as variáveis x, saber a questão do fator comum, saber os produtos notáveis. Outro conteúdo que daí já envolve um pouco mais a questão da álgebra, né? Que equações é mais importante porque toda a questão de física que envolve matemática, tu vai ter que isolar uma variável. É necessário isolar a variável. Então, é o primeiro ponto. O segundo já é mais relacionado à questão numérica também, né? Questão algébrica direto, certo? Que é saber trabalhar com radicais. Quem são os radicais? Por exemplo, raiz de 10, ou melhor, saber, por exemplo, que a raiz de 8 é igual a 2 raiz de 2, certo? Este trabalho aqui, que na matemática é chamado de, deixa eu colocar aqui, fatoração. Outro ponto justamente de cálculos envolvendo radicais, quando nós temos, por exemplo, raiz de 3 mais 5. Saber que isso aqui é a raiz 2 raiz de 3 mais 5, que eu não posso juntar radicais com números, né? Os radicais na matemática são como se fossem variáveis, vamos dizer, como se fossem, né, uma espécie de x que a gente não pode misturar enquanto não resolver. Então teremos esse tipo de cálculo. Também é bastante presente em algumas questões, certo? Um ponto que incomoda muito, que é justamente voltando à parte de
Algébrica, frações. Cálculo com frações também são bem importantes aqui. Existem vários métodos, né? E quando digo fração é soma, subtração, multiplicação, potência, todas as operações básicas envolvendo frações, né? 1/3 mais 1/2. Entender que isso aqui pode ser interpretado como 5/2, né? Daí tem todo o ponto de MMC, ou regra do produto cruzado, mas aqui mais envolvendo a parte algébrica. Então, um dos pontos ali, as equações, saber isolar as variáveis, a parte algébrica, e isso aqui são conteúdos que geralmente são vistos ou no primeiro ano do ensino médio ou até no ensino fundamental, certo? Tem mais 3 pontos aqui importantes, né? Claro, isso aqui é a matemática para começar, porque várias outras questões envolvem outras partes da matemática, mas aí já é uma parte mais avançada da física. Aqui é mais um curso para uma aula para quem está iniciando, sabe? O que eu preciso saber de antemão, certo? Dentro da parte algébrica também temos justamente a questão da notação científica, certo? Conseguir interpretar e escrever números nessa notação. O que é a notação científica? É quando a gente vai escrever os números com base em potências de 10. Por exemplo, 2 vezes 10 na 3, 4,5 vezes 10 na menos 7. Dependendo do valor que eu vou trabalhar ali, né? Saber lidar com esses números, certo? Claro, para todas essas situações aqui, teremos em breve aí vídeo no canal, né, com o quadro Matemática Básica, Matemática para Física, ok? Então, notação científica também entra aqui como ponto importante dentro dessa parte algébrica. Outra situação, né, que também andam lado a lado, questão da geometria. Mas claro, não toda a geometria, né? Que parece que eu vou falando aqui, parece que eu estou falando de toda a matemática, mas não, eu estou falando de pontos específicos dentro da matemática. E a geometria, ela entra também. Geometria no sentido de cálculo de área, mas especificamente, não de todas as áreas, mas as áreas, tá? De retângulos, área do retângulo, vou colocar aqui, e triângulo. Tá? Que são importantes justamente na parte ou de análise gráfica, certo? Que eu vou comentar daqui a pouco. E também na questão de algumas situações que envolvem conhecer a geometria, né? Conhecer a área de alguma figura, quando vai trabalhar com volume, vai trabalhar com área, com pressão. Tem que saber, então, o cálculo de área dessas duas específicas. E dentro da geometria, talvez o teorema mais importante, o teorema de Pitágoras. Certo? O que é o teorema de Pitágoras? É o que relaciona a hipotenusa com os catetos, né? Que o C quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Em alguns livros pode estar escrito diferente, mas bem, temos vídeo também para falar sobre isso. Teremos em breve. Ok? Então, também é outro muito importante, que vai entrar também no próximo assunto aqui dentro da parte da geometria, que também muito específico, que é a trigonometria. Trigonometria. E aí depois a gente vai para a última parte, mas a trigonometria ela é importante justamente para trabalhar algumas questões quando envolve vetores. Mais especificamente, conhecer as funções seno e cosseno, certo? Pois o que acontece? Quando vai trabalhar, por exemplo, com as leis de Newton, né, as leis de Newton, onde tem essa parte trigonométrica mais pesada, às vezes aparecem forças que estão no ângulo, com um certo ângulo, θ. E conhecer os produtos seno e cosseno são importantes para a gente justamente conseguir o quê? Decompor este vetor em duas componentes. Uma na horizontal, que a gente chamaria de f vezes o cosseno do ângulo, e uma vertical aqui, que neste caso f vezes o seno do ângulo. Então, conhecer essas funções para entender como é que eu faço essa decomposição, né? Ou seja, como é que eu pego uma coisa na diagonal e transformo em duas, que daí então eu posso trabalhar elas em separado, pois daí eu tenho dois vetores independentes, também é importante, né? Tudo isso terá um vídeo para explicar cada coisa em seu detalhe, justamente com algum exemplo, né? Onde é que aparece isso na física.
Então, com questão geométrica, nós temos aqui o cálculo de áreas, o teorema de Pitágoras e conhecer a função seno e cosseno na trigonometria do triângulo retângulo, certo? Para entender como fazer esse tipo de decomposição, que pode aparecer muitas vezes, certo? E o último item aqui, tá? Que também talvez seja um dos, quer dizer, o mais importante ali em termos de matemática, é saber o estudo de gráficos, né? Justamente a questão de interpretação, tá? Então conhecer o que a gente chama de um plano cartesiano, ok? Cartesiano. O plano cartesiano, que é aquele plano que na matemática estamos bem acostumados, que é o plano XY, né? Temos a reta horizontal, que é o X, e a vertical, que é o Y. Só que, claro, muitas vezes vamos ter outras grandezas aqui. Podemos ter um T de tempo, um Q de quantidade de calor, um Q de quantidade de carga. Aqui podemos ter uma F de força, podemos ter um T de temperatura, um P de pressão, podemos ter N expressões. E saber interpretar, né, um gráfico num plano cartesiano também é muito importante. Entender que um ponto nesse plano é, na verdade, uma combinação entre duas grandezas, né? Então, por um certo tempo, por exemplo, eu teria uma certa distância. E saber como é que é o decorrer deste gráfico, que nos leva a dois tipos principais aqui, né? Que é dentro do gráfico a gente tem a chamada função linear, a função inversa e a função que a gente pode chamar exponencial. Há dois gráficos bem importantes aqui, três, desculpa, que são essenciais para o entendimento de gráfico, que nos ajuda, né? Bem, a função linear, ela possui esse nome justamente porque num gráfico ela vai ter um comportamento dado em uma linha reta, que pode ser inclinada para cima ou inclinada para baixo. Isso aqui aparece, por exemplo, na expressão da posição. Posição é igual a posição inicial mais velocidade vezes tempo, né? Se eu tenho aqui o tempo, é a nossa variável, como se fosse o x, é o que vai mudar de fato, e o s é o que vai mudar também em função desse tempo. Então o resto é constante. Esse tipo de gráfico me expressa linear. Onde é que eu vejo se esse gráfico é linear? Quando a variável aqui no eixo horizontal, o chamado eixo das abscissas, na expressão ele não possui um expoente aqui, não tem um expoente, o expoente seria 1, né? Que é um expoente, vamos dizer assim, um expoente neutro, certo? Então nós temos esse tipo de comportamento. Sempre que a gente vê a variável só está multiplicando com algum valor, um A vezes T, por exemplo, B vezes T, e não vejo um expoente aqui, é uma função linear. A função inversa já é o contrário, é quando a nossa variável, se eu for um t aqui, ela é presente num denominador. E se eu estou com ela num denominador, daqui a gente pode pensar em qualquer expoente, tá? Positivo, né? Mas se ele está num denominador, teremos um comportamento assim, ó, no gráfico, um comportamento decrescente, certo? Que indica que quanto maior for esse valor, menor vai ser este resultado, tá? E a função exponencial é quando temos um t que possui um expoente, certo? E esse expoente, que eu estou chamando de alfa aqui, ele é maior do que o 1, né? Mas a gente pode pensar um 2, um 3, pensar em números inteiros aqui para ficar mais fácil. Que como é que se comporta então? É um crescimento exponencial, um crescimento curvo, certo? Para caso t não tiver sinal, podemos ter um exponencial decrescente, caso a gente tivesse um menos t nesta potência, né? Aqui poderia ser um 2, por exemplo. A gente vê isso na posição do MRUV. Ó, temos o t aqui, se fosse até aqui seria linear, mas como temos aquele t ao quadrado, essa função se torna uma função exponencial justamente por ter uma variável, nosso t, que é a nossa variável, que é o que está presente aqui, possui um expoente, né, maior do que 1, um expoente 2 neste caso. Certo? Claro, essa aqui é a parte mais detalhadazinha aqui que eu passei, mas esses são os pontos importantes ali, que antes de começar a estudar física é necessário já conhecer um pouco. Então,
muitas vezes até é recomendado que antes de estudar física comece a estudar a matemática, né? Mas claro, isso aí é um assunto para o próximo vídeo, que eu vou comentar de como começar a estudar física. Aqui é só comentando o quê? Qual a matemática que nós precisamos para começar a trabalhar com a parte formulística, né? Que é importante já saber de antemão para não ter problema mais para frente. Certo, pessoal? Bem, embora pareça ter sido muita coisa, tá? Eu quis ter bem sucinto, bem objetivo ali no que é necessário. E eu espero que vocês tenham gostado, certo? Se gostaram, deixem seu comentário, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, curtam ele também. Certo, pessoal? E bem, qualquer dúvida também pode colocar no comentário que eu respondo sempre que puder, certo? Então, por hoje era isso. Desejo a vocês, então, bons estudos e até a próxima!